você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Moisés falava sobre Deus renovando a aliança com o povo e sobre as situações das quais aconteceria se houvesse a desobediência. Deuteronômio 29, 29. Você sabe que eu e você, como cristão que somos, temos um coração a ser formado pelo Espírito e pela palavra. A palavra de Deus dentro de nós diariamente tem formado, até que cheguemos à maturidade e cheguemos a sermos parecidos com o Senhor Jesus. Este é o objetivo do Espírito Santo e esse é o objetivo da nossa vida ainda aqui. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Podemos assentar. Nós, como seres humanos, herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, várias síndromes, hábitos e costumes. Um dos costumes nocivos que temos é achar que tem que se ter respostas para tudo. Tem que se saber tudo. Tem que se estar no controle em todo o tempo. Essa é uma das heranças que trouxemos dos nossos pais, Adão e Eva. Moisés, tentando esclarecer ao povo sobre, ele fala no texto sobre algumas situações ruins e difíceis, das quais Israel iria passar. Ele diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, ou seja, existem coisas ocultas e existem coisas reveladas. As ocultas pertencem a Deus, é de Deus. As coisas reveladas pertencem a nós. As coisas que Deus esclarece, que Deus fala, que Deus diz, que tudo se torna explícito e óbvio, pertence a nós para que cumpramos a palavra. Então, que nós não possamos intrometermos nas coisas ocultas. Eu quero que você vá comigo em Jó. Jó, amém? Eu quero falar sobre situações de consolo e revelação. Existem alguns momentos na sua vida que você tem a revelação do que você está vivendo. Existe alguma situação, eu quero que você entenda muito bem essa introdução. Vou dizer novamente, existem vezes na sua vida que você tem a revelação de Deus sobre o que você está passando. Você sabe como fazer, quando fazer o que está acontecendo. E existem vezes na sua vida que você não tem revelação do que está acontecendo. Tudo que você precisa é de um coração obediente e consolado, sem pendências emocionais. O que faz com que os crentes pequem em situações não reveladas, que Deus não revela a eles o que está acontecendo, são as suas inclinações emocionais, uma necessidade destrutiva de sempre achar, de uma forma ou outra, que eles precisam estar no controle. Então, existem situações na sua vida que tudo estará claro e explícito para você. Tudo estará óbvio e lógico. E haverá situações em que nada estará explícito e claro. Você não vai entender nada. E funciona aquilo que Isaías escreve: quando não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Haverá momentos na minha vida e na sua vida que não teremos a revelação, mas teremos o consolo. Então o tema da mensagem é revelação ou consolo. Um dos dois, eu e você temos que ter. Diga amém. Nós vamos usar o exemplo de Jó. Quem na Bíblia sofreu mais do que Jó? Eu quero falar de situações na vida dele em que ele teve razão, racional e esboçou consolo,
Quero falar em momentos em que ele deixou envolver-se emocionalmente pelo quadro e a situação que vivia, e deixou-se mover pelo coração. E nós vamos terminar falando dele, sobre como ele termina a trajetória da provação dele. Vamos começar a falar sobre racionalmente, logicamente, ele traz palavras que são maravilhosas e aplicáveis à nossa vida. Jó capítulo 2, vamos ver o 1 primeiro? Vamos ver o 1 primeiro? Ele havia perdido tudo, família, filhos, bens. E ele diz assim, Jó 1, 20 e 21 e 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu Deus falta alguma. Que bonito isso. Isso é maravilhoso de se ouvir. Maravilhoso. Você olha aqui uma pessoa que não sabia por que tinha acontecido com ele o que aconteceu. Mas ele não pecou. Ele entendeu o seguinte, naquele momento, que tudo estava muito recente. Tudo estava muito fresco. Ele diz, nu saí do ventre e nu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu nasci sem filhos, nasci sem camelos, sem gado, sem ovelha, sem terra. Deus seja louvado. Você percebe o coração de uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo, mas que o seu temor e o seu amor por Deus o faz esboçar diante de todos os outros que ele confiava em Deus. Satanás, não contente com o que havia feito, disse para Deus, tudo que o homem dará, dará pela sua saúde e preservação. Deixa eu tocar nele. O Senhor diz, toque nele, mas não o mate. Então Jó ficou todo doente, todo cheio de ferida. E então a sua esposa chega para ele e diz assim, como é que você consegue continuar fiel desse jeito? Como é que você consegue... Não, se é um estranho que diz isso, tudo bem, né? As pedradas mais doídas vêm dos que estão mais perto. Sabia? Se é um estranho, lá vai, mas é a esposa. Como é que você consegue se manter tão fiel, tão determinado na sua fidelidade? Aí ele responde assim, no capítulo 2, versículo de número 9. Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre, foi o que ela disse. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó percebe que ela estava fermentada pela dor da perda dos filhos e de todas as coisas. Em tudo isto não pecou Jó com Ló, com os... É Jó, né, irmãos? Às vezes eu vou falar Ló e Ló, mas desconsidera. É Jó. Não pecou com os seus lábios. Tá. Você vê uma pessoa inteligente, racional e respondendo de uma maneira adequada. Até aí tudo bem. Mas ele é humano ou já era anjo? Ele é humano, você é humano. Uma coisa é você estar sofrendo, uma coisa é você ter queixas, uma coisa é você falar com Deus, outra coisa é a maledicência e a murmuração. Se você é alguém que é maledicente, murmurador, livre-se disso o mais rápido possível. Por quê? Porque a Bíblia diz que os maledicentes não vão para o céu. Então, se você é maledicente, então livre-se disso. Daqui a pouco você ia ver Jó cercado de 3 pessoas maledicentes. Aí o que acontece? Acontece que ele recebe a visita de 3 amigos e ele começa a conversar e a falar. Quero que você vá comigo no capítulo 3, versículo 11 e 23. Ele começa então a falar sobre a sua queixa, sobre a sua tristeza. Ele começa a queixar-se. Porque não morri eu desde a minha madre? E eis saindo do ventre não expirei. Por que não morri no ventre ou fora dele ao nascer? Ele questiona o seu nascimento e questiona a sua vida. Ele estava falando dele, não estava falando de Deus.
Estava falando dele. Uma coisa é você falar da sua vida, dos seus assuntos. Uma coisa é você falar das suas queixas. Outra coisa é você falar mal, ser maledicente, murmurar. Ele estava falando, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu, quando nasci, não fui um natimorto? Por que não nasci morto? Por que não expirei logo que respirei? Por que não expirei? Ele estava falando, porque ele estava vivendo um quadro e uma situação dificílima. Então, naquele momento, ele estava expondo aquilo que ele sentia. Uma coisa que você precisa entender na sua vida, que não há consolo para quem não sabe orar. Às vezes você fica pedindo consolo para Deus. E eu falo uma coisa para você, que ser consolado não é ser moroso emocionalmente. Ser consolado não é você ser letárgico ou uma pessoa abduzida. A consolação que o Espírito Santo dá, que Jesus disse, é você não ter emoções infeccionadas e não ter as suas emoções dominando a sua mente. Quando é que nós, como povo de Deus, vamos aprender a não permitir que as emoções contaminem a nossa mente? Quando que nós vamos entender isso? Quando que nós vamos entender que as nossas emoções são nocivas, são passíveis de julgamento, e ai de nós se não julgarmos o que sentimos? Você tem que julgar o que você sente. Você tem que analisar o que você sente à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Para que a sua mente, o que a Bíblia diz? Que a nossa mente tem que ser escrava de Cristo. A nossa mente, os nossos pensamentos têm que ser salvos pela Escritura. Você às vezes não pode impedir que o seu coração nutra alguns sentimentos, mas você pode impedir que eles dominem sobre a sua mente. É normal às vezes você sentir algumas questões ruins, erradas e complexas. Você sente, você é um ser humano. Mas o que você faz? Você percebe que está errado. Você percebe que não é aquilo que tem que existir aqui dentro. Então você vai e ora. E pede a Deus, Senhor, me ajude. Não permita que esse tipo de sentimento suba e domine a minha mente. E eu comece a pensar segundo o que eu sinto. Por quê? Porque se eu pensar segundo o que eu sinto, eu não serei inteligente. Eu agirei por instinto. E quem age por instinto é animal e é irracional. O que nós precisamos entender, que existe uma longa distância entre o que você sente e o que você pensa. E antes daquilo que você sinta, contaminar sua mente, Deus precisa salvar você. E não permitir que a sua mente abrace os seus sentimentos. E que você seja um só com aquilo que você sente. Por quê? Porque está escrito, o coração do homem é enganoso. Mas o que você vê hoje é uma igreja contaminada. Pessoas pensam o que sentem. Pessoas que não são inteligentes o suficiente para levar os seus sentimentos em análise, para julgar o que sentem. E então salvar-se dessa imprecação, dessa maldição própria. E dizer, espera aí um pouquinho, está errado. Eu não posso continuar sentindo isso. Por quê? Porque uma mente salva, uma mente abençoada pela palavra, elimina e desintoxica o coração. Agora aqui ele começa a falar sobre, porque nasci, versículo 23. Porque se dá luz ao homem, ele não entendia, cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu. Deus não diz o que está acontecendo, Deus não diz o que está fazendo, Deus não contou para mim o que está acontecendo. E por que ele me dá vida? Na ignorância. Por que Deus te dá vida? E te dá vida, dá viver, dá dias? Mesmo você sabendo que não está, mesmo você não sabendo o que está acontecendo, mesmo você não estando a par das decisões de Deus. Jó disse, por que eu tenho vida, se Deus encobriu de mim o que Ele está fazendo? E existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Muitas pessoas que querem saber tudo, que têm o governo de tudo, que elas não conseguem entender que tudo que acontece com elas tem um objetivo. E esse objetivo não é humano, é celestial, é divino. Tudo que acontece com você, Jó 33 diz isso, tem um objetivo divino, salvar a sua vida. Tudo que acontece com você tem um objetivo divino. Mas nós, muitas vezes aprisionados nos nossos objetivos ínfimos e humanos, nos esquecemos que Deus tem planos e objetivos para nós. E ele diz assim, por que se dá vida para aquele que Deus encobre o que faz?
Continuando. Capítulo 6, versículo 4, ele explica as queixas dele. 6, 4 e 24. Jó 6, 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. 24. Ensinai-me e eu me calarei. Fazei entender no que eu errei. Deus, se eu errei, se eu falhei, me faz entender. Ensina, vai, me ensina o que está acontecendo. Se é para eu aprender alguma coisa, que eu aprenda. Uma coisa muito interessante que Isaías escreve assim, porque Deus se esconde, Isaías 45. Deus se esconde, Deus se oculta. Deus estava se ocultando de Jó. Deus não estava dizendo o que estava acontecendo para Jó. Na provação é assim, no vale é assim. Deus não vai dizer para você o que está acontecendo. Ele precisa que você vomite o que há dentro de você. Ele precisa que você exteriorize aquilo que existe dentro de você, para que você possa enxergar do que você é formado, o que faz teu coração, qual é o nível da sua soberba, da sua incredulidade, qual é o nível da sua imaturidade. Ele não vai explicar para você o que está acontecendo. Agora, quando você tem situações na sua vida que são encobertas para você, saiba, não são reveladas. Saiba, Deus está tratando com você. E Ele é soberano. E Jó depois relata, diz, não, Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Aqui ele diz o seguinte: Deus me ensina, e aí eu vou ficar quieto. Explica para mim, eu vou ficar quieto. Você acha que Deus vai te explicar só para você não reclamar? Vai? Deus vai explicar para você o que está acontecendo só para você fechar a boca? Vai fazer isso? Quem acha que sim? Não vai. Deus não cede nada por causa dos nossos pitis, por causa dos nossos mimos, por causa das nossas situações. Deus é Deus. Senhor, se o Senhor falar para mim o que está acontecendo, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Então, meu servo Jó, e eu vou explicar para ele então, vou fazer uma reunião, e vou fazer uma assembleia, e vou explicar para ele tudo o que está acontecendo? Não. Mesmo Jó pedindo a Deus, me explica, me ensina, Deus não fez nada para que ele entendesse o que estava acontecendo. Ele tinha mais coisa para vomitar. Ele tinha mais coisas para pôr para fora. Ele tinha que se conhecer. Ele tinha que se entender. Ele tinha que aprender a lidar com situações adversas. E saber que Deus é Deus. Capítulo 7, versículo 20. Ele diz assim. Continua falando com Deus. Ele diz, 7, 20. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Sou pesado para mim mesmo, eu estou cansado de viver assim. O que é? Se eu pequei, se eu fiz alguma coisa, fala para mim, eu peço perdão, eu me arrependo. O Senhor é guarda da minha vida, o Senhor é Senhor da minha vida. E Ele luta. Por quê? Porque está faltando no coração dele a consolação que vem do Espírito Santo. Aquieta-te e saiba que Ele é Deus, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Quantos crentes se crescem na soberania de Deus não iriam pecar? Quantos filhos de Deus se confiassem verdadeiramente em Deus não deslizariam em suas situações? Ele diz, Deus, se eu pequei, fala para mim. Por que o Senhor me coloca de alvo e mira em mim? Próximo versículo, que é o 21. Por que não perdoas a minha transgressão? Se é pecado, perdoa. Não tiras a minha alma da iniquidade. Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Deus, eu vou morrer. Deus, eu vou morrer. Se o Senhor tiver que fazer alguma coisa por mim, faz. Senhor, eu não como, eu não bebo, eu não durmo, eu estou definhando. Eu estou magro, só tenho pó. Deus, se o Senhor tiver que fazer alguma coisa por mim, quem conhece esse chavão? Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não estou aguentando mais, eu já estou no limite. Jó aguentou mais. O seu limite nunca é o seu limite, você pode mais. Sempre você pode mais. Sempre você aguenta mais. Mesmo quando você acha que não aguenta, você aguenta.
Ele disse, Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou morrer. E quando o Senhor me procurar para poder me ajudar ou me ouvir, eu vou estar morto. Ele buscava por revelação, e ele não tinha revelação e nem consolo. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem revelação, não tem problema. Mas você tem que ter o consolo. Você tem que saber que Deus é soberano. Você tem que saber que suas emoções às vezes ficam infeccionadas. Mas que a sua mente, a sua razão tem que estar no controle. Que você não pode ceder por dó. Que você não pode ceder por apelos. Você precisa entender que a sua mente, ela te salva ou te definha completamente. A questão de sermos inteligentes, a questão de sermos racionais e não permitirmos que os nossos corações nos dominem e nos governem. Existem pessoas que oram a Deus dizendo, Senhor, me ajuda, me salva, me ajuda, me salva. Aí o Senhor diz, a ajuda que você precisa é se livrar desse coração danoso, esse coração que só aceita peitas, corrupto. Esse coração que quando está na minha presença e ouve a minha palavra, tem uma definição. Mas sai lá fora, no primeiro apelo emocional já se turva e já muda. Você precisa ter um coração que seja unido à minha palavra. Um coração que absorva os rudimentos da minha palavra. Irmãos, o seu maior inimigo não é Satanás. Olha para a Escritura. O seu maior inimigo é seu coração. É você achar que o seu coração define a sua vida. O Senhor Jesus explicando em Marcos 7, ele diz, é do coração do homem, isso contamina o homem. É do coração do homem que procedem as coisas ruins. Por favor, não permita que o seu coração domine a sua vida. Não permita que o seu coração defina os seus passos. Ele diz ainda assim... Quero que você vá comigo, Jó 9. Agora você vai vir um pouco de consolo. Ele oscilava. Ora buscava revelação e dominava-se pelas emoções. Ora dizia palavras de uma pessoa consolada. Jó era crente. Ele cria em Deus. A Bíblia diz em Jó 9, versículo 1. Então Jó respondeu dizendo... Na verdade, eu sei que é assim mesmo. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Eu sei que é assim mesmo. Eu sei que é assim o quê? Deus faz o que Ele quer. Na verdade, mesmo com todas as minhas emoções, mesmo com todo minha situação emocional, eu sei que é assim mesmo. E nenhum homem vai se justificar diante de Deus, dizendo eu estou certo e o Senhor está errado. Versículo de número 3. Se quiser contender com Ele... nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ninguém consegue contender com Deus e discutir e sair com razão. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Você já viu esses crentes que quando passam por um vale, por uma provação, fica duro? Fica de mal de Deus? Fica nervoso, irritado, meio descrente, não quer orar, não quer buscar Deus. Quem se endureceu com ele teve paz. Saulo, Saulo, até quando recalcitrarás? Então já que é para ceder, melhor ceder logo, não é verdade? Você acha que endurecer-se para com Deus, ter crise existencial, fazer crise de abstinência de oração, não ter vontade de vir à igreja, não ter vontade... Você acha que isso vai fazer alguma coisa de bom para você? Ao contrário, vai retardar a sua restauração. Aí ele continua dizendo assim, versículo de número 12, do 9. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá? O que é que o senhor está fazendo? O que o senhor está fazendo? Se ele tirar alguma coisa, okay, restitui, traz de volta. Quem? Quem é que manda nele? Quem é que vai dizer para ele, o que o senhor está fazendo? Não estou aceitando, não. Eu quero que o senhor explique tintim por tintim o que está acontecendo com a minha vida, porque eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ele diz no versículo 15, porque ainda que eu fosse justo, eu não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse a ele e me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz. Ele diz, eu
Eu não sou louco de pleitear com ele. Eu não sou louco de querer resolver um embate com ele de forma alguma, de espécie nenhuma. Que exemplo de crente, né? Hoje os crentes são tão tupetudos, você já percebeu? Porque eu quero, porque eu exijo, porque a coisa tem que ser assim, porque é isso, porque é aquilo. Quer dar ordem para Deus, quer governar a vida. Jeremias escreve dizendo, não é o do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Quando Jesus falando das cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Ai de ti. Se Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que feito em vocês, muitos se salvariam. Aí ele escreve embaixo assim, graças te dou, ó Pai, porque essas coisas o Senhor revela apenas aos pequeninos. Diga, revela aos pequeninos. Aí entra em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Graças te dou, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos. Os pequeninos aprendem mais, porque são humildes. A humildade traz sabedoria. A mansidão traz sabedoria. A soberba e a arrogância é unida com ignorância e dureza de coração. Diga amém. A Bíblia diz assim, em Jó capítulo, agora nós vamos partir para o capítulo 10, versículo 1. Jó busca revelação. Ele busca entender. Então ele oscilava. Ele busca revelação. 10, 1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. O que ele diz aí a próxima coisa? O que ele diz? Me faz saber por que é. Me faz saber por que é que o Senhor contendes comigo. Me faz entender. Deus explicou para Jó porque ele pediu mais uma vez? Explicou? Não. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe para quem que você tem que dar explicação? Para estranhos. Para estranhos você dá explicação. Para amigos você não precisa dar explicação. Você nunca precisa chegar para um amigo e dizer assim para ele, não foi assim não. Não, por favor, não pense isso de mim. Você nunca precisa. Por quê? Porque o amigo te conhece. Sabia disso? Para estranhos você tem que dar explicação. Deus não dá explicação para os seus amigos. Só no final. Que ele diz o que estava acontecendo. E às vezes nem no final daqui, às vezes só na eternidade. Mas nós somos amigos dele. Você é amigo de Deus? Amigo de Deus? Ou você, qualquer situação, já vai vomitando, já vai se rebelando, já vai. Ou antes você diz, espera aí. O que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Por favor, Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Eu preciso aprender. Eu sou aluno, sou discípulo. Ele diz assim, versículo de número 12. Vida e misericórdia me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém, essas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. Antes de acontecer comigo, o Senhor já tinha planejado. Aí ele diz assim, o Senhor ocultou no teu coração. É uma coisa do Senhor. Deus pode ocultar da sua vida o que Ele quiser, da minha vida o que Ele quiser. E a hora que estiver acontecendo, que eu e você tenhamos graça e obediência para passarmos sem rebelião. Diga amém. Deus pode ou não pode ocultar coisas de você? Uma coisa é nós não termos interesse para ouvirmos o Espírito e discernirmos coisas. Outra coisa é nós sermos pessoas duras e soberbas e querermos o domínio e o controle. Porque na verdade, a gente não quer saber nada, a gente quer o domínio e o controle. A gente quer saber quando vai terminar, o que vai acontecer, o que Deus vai usar, quem Deus vai usar, qual o milagre que Ele vai fazer, qual é a hora, minuto, dia e estação do ano. É isso que nós queremos. Na verdade, nós não queremos saber nós queremos saber para ver se vai acabar logo o negócio. Aí ele diz assim no versículo de número 18. Por que, pois, me tirastes da madre?
então tivera expirado, e olho nenhum tivesse visto. Versículo 20. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Deus, eu queria morrer, na verdade, porque eu não quero viver mais, não. Não quero mais isso para mim, não. Já que o Senhor não explica o que está acontecendo, então me leva. Deus levou Jó? Não? Tem oração sua que Deus ouve, mas não vai responder como você quer. Por quê? Porque as coisas na sua vida não são como você quer, mas como Deus quer. Então pare de ser maledicente, pare de ser praguejador, pare de ser murmurador, porque só as coisas vão acontecer na sua vida a hora que Deus quiser e do jeito que Deus quiser. Todo maledicente é rebelde, todo murmurador é rebelde. Antes de você falar mal de qualquer acontecimento da sua vida, dobre o seu joelho no chão e diga: Deus, está ruim, me dê graça. Eu não gosto disso, me dê graça. Você não vai ser hipócrita dizer que você está achando bom tudo de ruim que está acontecendo na sua vida. Nós não somos hipócritas. Nós chegamos para Deus dizendo: está ruim, está difícil para engolir. Me dê graça, eu não quero ser um rebelde. Eu não quero me rebelar. Eu não quero ser uma pessoa ingrata. Eu preciso vir as coisas boas que o Senhor está fazendo. Se eu não tenho revelação, Deus, eu tenho que ter consolo. Eu tenho que ter um coração de um crente. Se eu não sei o que está acontecendo, pelo menos eu tenho que ter um coração cujas emoções estão totalmente dominadas pelo teu espírito. Você sabe o que Deus vai fazer. Você sabe que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Continuando. Capítulo 13, versículo de número 2. Ele começa a querer se defender. Capítulo 13, versículo 2, ele diz assim: como vós o sabeis, também eu o sei, eu não sou inferior a vocês. Ele estava dizendo aos 3 amigos dele: eu não sou menos que ninguém. Às vezes a situação da vida te faz se sentir inferior aos outros. Aí ele diz assim: mas eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Eu quero me defender. Eu quero dizer para ele, por exemplo, que eu nunca cobicei uma virgem. Eu quero dizer que nenhum órfão ficou sem abrigo na porta da minha casa. Eu quero dizer que nenhuma viúva. Eu quero dizer que sempre fiz justiça. Eu quero me defender diante de Deus. Uma vez eu disse aqui, eu vou repetir para você: nem tudo que você vive é colheita sua. Muitas coisas são provações, outras tribulações, outras tentações, outras aflições cotidianas da vida. Nem tudo que você vive, você plantou. Mas qual é o problema? Não, quero saber. É colheita, eu plantei, o que foi? Continuando, ele diz assim, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Versículo 22. Me chama, pois, eu quero conversar contigo. Eu quero te responder. Ou eu falarei e tu me responderás. O Senhor fala comigo e eu te respondo, deixa eu falar para o Senhor responder. Mas eu quero conversar com o Senhor. Deus não proibiu Jó de conversar com ele. Deus só não daria a resposta que Jó queria. Que era a explicação. Porque era um assunto de Deus, era uma situação espiritual. Jó podia orar e falar com Deus o quanto quisesse. Deus iria responder tudo para Jó, menos aquele específico assunto. Mas não, quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Tem gente que quer ter o monopólio de Deus, e tem uns que chegam ao absurdo de achar que Deus assina ou compactua com tudo que ele faz. Tudo que ele faz vem de Deus. Oh, meu Deus, então é uma teofania, é o Cristo em carne e nós não estamos sabendo. Porque o único que veio nessa terra, ser humano, que é a imagem, que é o Deus presente, é Cristo. O resto. Continuando, versículo 24. Ele diz assim, 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica minha transgressão e o meu pecado. Por que me escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Não, não é nada disso. Nada disso. Simplesmente você está passando por uma provação. Só isso. Não é nada disso. Não era nada disso que Jó estava pensando. Continuando.
Agora vamos falar sobre o consolo, capítulo 19, versículo 25. Agora, a partir deste momento, você vai observar um crescimento nas considerações de Jó. Amém? Você vê um homem sendo liberto dos domínios do sofrimento e dos domínios da emoção. Até para sofrer, você tem que ser um sabichão. Você tem que saber sofrer. Paulo diz, eu sei sofrer. Eu sei ter e não ter. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei. Eu sei. Ele diz no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele está dizendo, eu sei que Deus vai se levantar em meu favor. Amém? Próximo, capítulo 23, ele fala de uma situação que ele não estava conseguindo encontrar Deus, ele não estava conseguindo afinar. Você já viu um instrumento desafinado? Já viu? Tanto o instrumento desafinado é ruim, quanto quem toca, bate a nota errada, é ruim também. Fica tudo desafinado. Mesmo se o instrumento está bom, se tocar ruim, fica ruim. Você já teve desafinado com Deus? A coisa não vai. Você ora, parece que não passa do teto. E você ora e não vai, e não vai, e não vai, e não vai. E aí por quê? Onde tu estás, ó grande e poderoso? Ó único e suficiente, sempre é... Não, filho, eu estou aqui. O problema é que você quer que eu concorde com aquilo que você está sentindo. Eu não concordo. Por isso que a gente não está dando certo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Jó diz no capítulo 23, versículo 8. Se eu me adianto, ele não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Se o encobre à direita, não o diviso. Nós estamos meio desafinados, nós não estamos entrando muito em acordo. A melhor coisa é você render e ceder. Deus, estou aqui, pode falar e faz do teu jeito. Aí seu coração diz assim, não, deixa para lá, não. Aí o Espírito Santo fala, vamos lá, vamos levar isso aí até o final. Existem instrumentos, vários instrumentos de Deus, e tem alguns que são de corte, como a espada. E tem alguns que são machado, como diz Jeremias. E existem alguns de nós que nos negamos de sermos instrumentos, às vezes na mão de Deus, da maneira correta e certa. Você está afinado ou desafinado com Deus? Cuidado com aquilo que pende o seu coração, as inclinações da sua alma. Ele diz no 11, isso é bonito em Jó. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aí no versículo 13 ele começa já a elucidar. Presta atenção aqui. Esse é o Jó que eu conheço. Se ele resolveu alguma coisa, versículo 13. Quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso vai fazer. Ninguém desvia Deus do que Deus quer. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é filho de Deus, Deus tem todo interesse no seu crescimento. Se você não é filho de Deus, Deus vai deixar você na igreja, do jeito que você está, e Ele não vai mexer com você. Você não vai passar por humilhação, você não vai passar por tribulação, você não vai passar por provação. Ele vai te deixar nascer na igreja, viver na igreja, morrer e ir para o inferno. Ele não se importa com você. Isso está escrito na Bíblia, Isaías. O Deus que não faz caso de homens, de alguns homens. Se Deus se importa com você e você é filho de Deus, Deus tem um foco e um alvo, um objetivo. Mudar você, transformar você, queimar a sua boca. E de repente de maledicente você se torna um abençoador. Arder seu coração pelo poder da palavra. E ao invés de pessoa amargurada e ressentida, você se tornar alguém perdoador, ousado e intrépido. Deus tem o objetivo de santificar. E o Espírito Santo foi enviado para quê? Para fazer uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Você é filho de Deus? Então Deus vai moldar você. Jesus diz em João 15, toda vara em mim que dá fruto, eu limpo, porque eu quero que ela dê mais fruto. E a poda dói. Eu quero que ela dê mais fruto. Toda vara em mim, mas aquela que não dá fruto eu corto e lanço no fogo. Poda, poda,
poda, vai mexer no que você gosta, vai mexer na sua soberba, vai mexer na sua segurança, vai mexer onde ele achar que tem que mexer. Onde estiver o seu coração, onde estiver a sua idolatria, onde houver os seus apegos, onde está a sua fragilidade, ali ele vai entrar e vai usar isso para despertar você, para acordar você e para dizer para você: eu sou o seu Deus e eu não aceito rivais. Nem mesmo a religião, nem mesmo os dons e nem mesmo você. A sua personalidade irá ser rival e você estará entre eu e a sua personalidade. Eu quero você para mim. Quantos crentes hoje em dia devem ser convertidos da própria personalidade? Eles precisam se livrar do domínio das suas personalidades para que eles possam se converter a Cristo. Não acredite que você é crente. Não acredite que você é crente. Não acredite que você é crente. Constate. Veja. Contemple a sua fé. Tem muita gente que acredita que é crente que não é crente. Olha para a sua fé, ela está do lado de fora, ela está no seu posicionamento, ela está na sua firmeza, ela está na sua vida cristã, ela está na sua vereda, que ninguém consegue fazer você parar, ela está na sua maturidade. Não pense que você é crente, constate a tua fé, olha e vai lá, como Paulo diz, deixa eu ver minha fé, como é que ela está, deixa eu ver a minha vida cristã. Porque você conhece o que Jesus diz, não conhece? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu não te conheço. Não pense que você é crente, conheça a sua fé, conheça o seu cristianismo, conheça a sua dedicação, conheça a sua determinação por Deus, pelo cristianismo. Para terminar, versículo 14, vamos continuar aqui, Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Muitas coisas como esta ainda tem consigo. Quando você está numa aprovação, é bom você ler esse versículo aqui. Que ele vai cumprir tudo que tem. Aí tem gente que é assim, Deus começa a tratar com ele, ele espirra. Ele espirra. Ele sai da igreja, ele corta o vínculo, ele vai, ele simplesmente elimina. Aí ele acha que Deus vai parar por causa disso. Não, Deus vai continuar de outra situação e outro método. Então o que ele quer comigo, pronto, acabou. O Senhor faz o que o Senhor tem que fazer. Ele diz: o que ele determinou a meu respeito, ele vai fazer. E ele tem mais coisas como esta para realizar em mim. Amém? 27, versículo 1. Versículo 2. Vive Deus que desviou a minha causa. O Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, esse é crente. Não falarão os meus lábios de iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Que maior o engano dos crentes, quando o crente está sendo provado, quem é culpado? Todo mundo, menos ele. É o irmão, é a irmã, é a diaconisa, sou eu, é o pastor, é o líder, todo mundo entra no balanço. Ele está sendo provado, ele está passando por uma situação de poda, todo mundo está na frente, e ele não. Espera aí, meu irmão, é Deus e você. O que você está fazendo? Você está inibindo a soberania de Deus? Você está dizendo que eu, ou o irmão, ou a pessoa, pode mais do que Deus na sua vida? Espera aí, vamos ser inteligentes. Ele diz: minha boca não falará engano, ninguém é culpado do que acontece com você. Deus tem um propósito, Deus tem uma função. Longe de mim, versículo 5, que eu vos justifique, até que eu expire, nunca mais apartarei de mim a minha integridade. Não vou titubear mais. Diga para o seu irmão isso. Amém. 36, vai lá comigo. Agora vem a palavra da sabedoria de Eliú, que é um amigo que todos deveriam ter. Jó 36, 22. Se você tiver amigos que compactuam com a sua maledicência, evita-os. Procure pessoas íntegras. Pessoas íntegras. Jó 36, 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Quem lhe dirá: tu cometestes maldade? Versículo de número 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Deus é grande e você não compreende Deus. Você leva a sua vida cristã a sério?
dedicação, determinação, afinco, perseverança, aprendizado? Essa é a questão. 40 para terminarmos e vamos ver a reviravolta na vida de Jó. Deus fala com Jó muitas coisas e uma delas é, o Senhor diz para ele, 42, porventura o contender com Todo-Poderoso é sabedoria? Se é inteligente quando você fica reclamando, murmurando, encontrando culpados para a sua situação? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que eu sou vil, te responderia eu, a minha mão põe a boca, uma vez tenha falado, não vou falar mais, ou ainda 2 vezes, não vou falar mais, acabou a minha conversa, acabou o meu assunto, eu não vou reclamar de mais nada, eu não vou falar que está ruim, eu não vou falar que está difícil, eu não vou falar mais nada, acabou, morreu aqui, diga glória a Deus. 42, 1, versículo que os crentes mais gostam. De Jó. Para terminarmos, Jó termina sua situação. Uma das coisas que o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, diz assim, destruindo todos os conselhos, todo argumento que vem com altivez na sua mente. Destrói as fortalezas. Ele diz no 5, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Destrua o que Satanás coloca na sua mente, toda a argumentação, tudo aquilo. Ó, Deus te abandonou, ó, fulano está de mal de você, fulano está com a cara virada, Beltrano está isso. Para com isso, é coisa de gente que não tem fé, de gente desconvertida. Para com isso. Jó 42, 1, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que ele estava dizendo? O Senhor quis que eu passasse por tudo, perdesse filhos, bens, tudo, até saúde, o Senhor fez. Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tudo que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor vai fazer. Tudo. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é este? É Deus. Não nos dá conhecimento e nem conselho. Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, o que eu não entendia. Ele relata no final, dizendo, eu quis falar sobre coisas que eu não entendia. Quando você está passando por uma situação, não fale sobre coisas que você não entende. Não murmure, não reclame, não amaldiçoe. Ora a Deus. Fala, Senhor, eu não tenho revelação, me dê graça. Eu não tenho revelação, me dê consolo. Eu não quero ser ímpio, eu não quero falar igual ímpio. Eu não quero agir igual ímpio. Eu não quero achar que todo mundo tá contra mim. Deus, eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, se eu não tenho revelação, se eu não sei o que está acontecendo comigo, eu quero consolo. Amém? E ele diz assim, escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora ativei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga amém. Para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é de Deus, e eu sei que você é de Deus, você tem que mudar seu comportamento. Parar de ficar nutrindo no seu coração sentimentos de revolta, de amargura, de rebelião. Parar de ter no coração sentimentos de amargura. E isso não te leva a nada. Não vai mudar sua vida nem melhorar seus caminhos. Confia em Deus. E faz aquilo que Ele diz que é para você fazer. Sem sentimento. Sem se comprometer. Sem se comprometer. Você já viu um apartador de gado? Para apartar o gado, ele começa a caminhar de 4 como o gado para mostrar onde é que o gado vai? Não. Alguns crentes fazem isso. Não se rebaixe a situação. Faz o que você tem que fazer e ponto. Não se envolva. Não se envolva. Não se envolva. Tenha as coisas claras e lógicas diante de você, sem permitir o engano. Diga, Deus, mesmo que doa, eu quero a verdade. Mesmo que doa, eu quero enxergar o que está acontecendo. As coisas que não são reveladas, que são do Senhor,
Amém. Mas as coisas que pertencem à minha ótica e à minha visão, eu quero, além de enxergar, eu quero estar dentro do teu propósito para a minha vida.